temos as coordenadas de 4 pontos e nós temos que representar as projeções de uma figura geométrica, que é definida por estes 4 pontos. Então, vamos colocar as informações na épura. Inicialmente, o nosso ponto 0, onde for conveniente. A abscissa do A é 1, então avançamos 1 centímetro. Temos o afastamento de 2,5, 1, 2,5, é positivo, enfim. E temos aqui, então, o nosso A1. Temos a nossa altura de 2 e temos, então, o nosso A2. Ponto B, a abscissa é 2,5, 1, 2,5. Temos o afastamento 4, 1, 2, 3, 4. Temos aí o nosso B1. E temos a cota 2, cota igual a do ponto A. Temos aí o nosso B2. Ponto C tem a abscissa 4, 1, 2, 3, 4, afastamento 2,5, que é o mesmo afastamento do ponto A. Temos aqui, portanto, o nosso C1, projeção horizontal do ponto C, e temos a altura 2, mesma altura dos demais pontos. Ponto D tem a abscissa 2,5, 1, 2,5, é a mesma de B, afastamento 1, temos aqui o nosso D1, e altura 2, vai coincidir a projeção com o B, então, temos lá o nosso D2 coincidindo com o B2. A figura é composta por estes 4 vértices, então nós temos que ligar e desenhar, realmente representar uma figura, que nós estamos vendo aqui, que é um quadrado. A primeira parte está resolvida, né? Nós temos aqui as projeções desta figura ABCD, que é um quadrado. Esta figura é composta por 4 segmentos de reta. Então, vamos ver o nome, né, de cada segmento deste, ou a posição, enfim. Vamos começar analisando aqui o AB, para a gente pegar numa sequência, né? Segmento AB, vamos ver. Eu analisando esta projeção, eu vejo que ela está oblíqua em relação ao plano vertical. Então, oblíqua em relação ao plano vertical. Se eu analisar a projeção A2, B2, eu percebo que ela está paralela em relação ao plano horizontal. Esta aqui em relação ao plano de baixo, que é o horizontal, porque estamos no primeiro diedro. E esta aqui em relação ao plano vertical, lá em cima, porque estamos no primeiro diedro. Então, é uma reta paralela ao plano horizontal de projeção e oblíqua em relação ao plano vertical, ou é uma reta horizontal. Se eu fizer análise para BC, eu vou chegar na mesma conclusão, oblíqua em relação ao plano vertical e paralela em relação ao plano horizontal. CD também, oblíqua em relação ao plano vertical e paralela em relação ao plano horizontal, e assim AD. Então, todas são horizontal. Nós temos AB, nós temos BC, nós temos CD e nós temos DA, para ficar na sequência, né? Todas são horizontal. Ou paralela em relação ao plano horizontal de projeção e oblíqua em relação ao plano vertical de projeção. Agora, que tipos de projeções nós temos aqui? Se a reta é paralela em relação ao plano horizontal, então tudo que aparecer aqui será em verdadeira grandeza. Então, todos estes segmentos aqui, as projeções, né, destes segmentos no plano horizontal, estão em verdadeira grandeza. E lá, por estar oblíqua em relação àquele plano, todas as projeções são PR. O conveniente aqui seria a gente separar, né? Por exemplo, A2, B2, né? E colocar que é PR, já que ficou tudo amontoado aqui. Pode ter uma confusão aí visual. A2, B2, depois B2, C2, e assim sucessivamente, C2, D2 e D2, A2, para combinar ali, né? PR. E esta figura, como que ela está em relação aos planos de projeção? Em relação
o plano horizontal de projeção, ela está paralela. Então, se ela está paralela, a projeção dela aqui é em verdadeira grandeza. E se ela está paralela em relação a um plano, em relação ao outro plano, ela vai ter uma projeção acumulada. Vai ficar tudo resumido a uma linha. Aqui a nossa figurinha ABCD, que na verdade é um quadrado, ela está paralela em relação ao plano horizontal de projeção e ela pode, então, estar contida num plano horizontal. Não confundir este plano horizontal com o plano horizontal de projeção. É uma possibilidade, né, se a gente quisesse situar esta figura num plano. Vamos eliminar o plano para ter uma visão melhor. Aqui, quando a gente olha de cima, é como se a gente estivesse vendo a própria figura, né? Como ela é paralela em relação ao plano, o que nós teremos de projeção é como se fosse a própria figura. É, então, uma projeção em verdadeira grandeza. E quando a gente olha lá no plano vertical, tudo fica reduzido a um segmento de reta, né? Como se fosse só um segmento de reta. E nós podemos observar, as alturas são todas iguais. Então, é uma figura que tem aqui no plano horizontal a sua VG e lá no plano vertical uma projeção acumulada, PA, sobre os segmentos de reta que compõem essa figura, que formam esta figura. O que nós temos aqui são retas horizontais, porque estão todas sempre na mesma altura, né? Estão todas paralelas em relação ao plano horizontal de projeção e estão oblíquas em relação ao plano vertical. São todas retas horizontais. É o que nós podemos observar aqui na reta. Vamos pegar, por exemplo, A1B1, A2B2. Isto é uma reta horizontal. Em relação ao plano horizontal de projeção, esta nossa reta está paralela. E assim com todos os demais segmentos.